A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo resplandeça a sua luz sobre cada coração, que os eleitos de Deus sejam cada vez mais iluminados, né, e amadurecidos, sejam a cada dia, a cada momento, por esta graça bendita que nos ensina, que nos faz cada vez mais firme e forte na nossa fé. Então vamos falar hoje sobre um tema, né, bem interessante, pois fomos ensinados que Jerusalém, ela é a morada de Deus, é a cidade do Deus vivo, é a menina dos olhos de Deus, e transforma essa cidade de Jerusalém numa santa, uma cidade maravilhosa, e que muitos cantores, poetas, escritores do sistema religioso e muitos hinos, né, da harpa e outros cantores falam também, falam de Jerusalém de uma forma maravilhosa, linda e tremenda, fazendo com que ela seja tão santa e vítima, né, de quem é a prostituta, a meretriz, e quem é a desgraçada, e quem é a pecadora cidade, e quem realmente é a transgressora é Roma. Mas vamos ver se isso é conforme se diz. Então, Jerusalém é a morada de Deus ou de demônios? Ela é a cidade santa ou a prostituta de Apocalipse, capítulo 17? Então nós vamos ver se esta cidade, Jerusalém, ela era a morada de Deus ou de demônios. Vamos ver desde o início e no que essa cidade se transformou. Então, vamos tomar por base este versículo aqui de Apocalipse, capítulo 18, e o verso 2. Vamos ler. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e corvil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Olha o que se tornou essa cidade. Agora, aqui não diz assim especificamente o nome Jerusalém, mas chama esta cidade de a Grande Babilônia, né? E ela se tornou morada e esconderijo de demônios e de espíritos, né? Pessoas com sua alma, pessoas com seu espírito doente, mau, perverso, eram o que habitavam, eram o que faziam parte, o que passaram a fazer parte dessa Babilônia, dessa cidade. E vamos mostrar que essa cidade de Babilônia, essa grande cidade, essa cidade que caiu, foi Jerusalém. Então, a gente fazendo uma pesquisa no Velho Testamento, tem muitos versículos, mas vamos tomar apenas alguns textos para considerar, textos diferentes para que a gente possa considerar, que na sua antiguidade, o comum e repetidas vezes, né, foi proclamado que Israel, Jerusalém, e o templo, né, eles eram a morada de Deus. Os próprios profetas testificaram que isso era assim. Então, vamos ver, vamos ler. Vamos começar com Êxodo, capítulo 15, versículo 17. Isso é Moisés falando, né? Dizendo: Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhastes para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Então, no santuário, né? No templo, né?
santuário, no templo, foi onde Moisés está dizendo que Deus estabeleceria e habitaria ali. Vamos ler mais. Deuteronômio capítulo 12, 5. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 12, versículo 5. Mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação, e ali vivereis. Então vê que leva para este pensamento e para o que Deus ele queria. Esse era o que Deus queria. Estabeleceria um lugar, colocaria seu nome e habitaria ali, para que todo o povo pudesse ir buscar e levar seus dízimos, ofertas, fazer a sua adoração a Deus ali naquele lugar estabelecido por Deus, que foi o templo em Jerusalém. Mas nós sabemos que a Bíblia diz em Hebreus que a lei, todos aquilo lá, todos aqueles símbolos e tudo isso na lei era sombra, né? O cordeiro pascual era uma sombra, a serpente de bronze era uma sombra, e tudo apontava para Jesus Cristo. Então nós vamos ver que isso era algo provisório e que foi contaminado e foi modificado pelos próprios judeus, pelo próprio povo de Deus, que não guardou os seus mandamentos, não guardou a sua lei, não guardou, não andou na sua vontade, mas preferiram servir a outros deuses e queriam ser igual às outras nações. E não é assim. Deus não aceitaria que ele, dando uma lei, dando os preceitos, dando os seus mandamentos, o homem rompesse com ele e fosse fazer a sua vontade, o seu querer. Isso jamais Deus aceitaria ou permitiria, né? Para isso ele puniu, para isso ele puniu a Jerusalém, puniu aos judeus e terminou definitivamente com eles, a qual hoje o Senhor tem um novo povo, um novo pacto, uma nova aliança, né? E trata com esse povo, com essas pessoas, com a sua igreja, e tem estabelecido a sua morada, não mais em Jerusalém. Mas nós vamos saber aonde que Deus estabeleceu a sua morada. Então, vamos ler mais um pouco. Vamos ler o Salmo. Salmo 76, 2. E em Salém está o teu tabernáculo e a sua morada em Sião. Você vê que isso mostra, né, uma pesquisa aqui no Velho Testamento revela um tema bem comum entre os profetas e os salmos. Pois Deus proclamou que Israel, Jerusalém e o templo era a sua morada. Nós estamos vendo aqui. Vamos continuar lendo. Vamos ver outro salmo, 132, 13. Porque o Senhor escolheu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo. Está vendo? Então, Deus desejou, Deus escolheu, uma escolha dele para a sua habitação. Então, ao mesmo tempo que Deus escolheu Jerusalém para a sua habitação, a gente lê no livro de 1 Reis, no capítulo 8, a partir do versículo 30, que também Deus habitava e morava no céu, né? Ele habitava no céu e escolheu Jerusalém, o templo, o santuário, para também habitar ali entre os querubins, ali diante da arca, aqueles dois querubins. Ele habitava ali e falava com o sumo sacerdote, falava com Moisés, falava com o sumo sacerdote e com o povo. Os sacerdotes transmitiam o que ouvia da parte de Deus. Então, Moisés disse: ouve e ouça a súplica do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem neste lugar. Ouça no céu a sua morada, e quando você ouvir, perdoe. Então, essa foi a súplica, né,
não de Moisés, Salomão morando, né? E no livro dos Reis a gente encontra essa frase. Então, uma pesquisa também no Velho Testamento, a gente também revela que Israel e Jerusalém frequentemente se mostraram indignos disso. Deus oferecendo-se, Deus dizendo, Deus estabelecendo-se em Israel, em Jerusalém, e querendo habitar ali para que pudesse abençoar o povo, a nação, e protegê-los, e ninguém jamais poderia destruir Jerusalém, como Senaqueribe invadiu e voltou, morreu naquela noite 180 e poucos mil soldados assírios, e sobrou um punhadinho só, e voltaram com Jerusalém pequenininha, um exército pequeno, não tinha nem 2.000 soldados para lutar contra esses 180 mil soldados que estavam cercando Jerusalém, mas Deus protegeu, Deus defendeu, e Deus guardou e não permitiu. Então, por quê? Então Deus desejava isso, proteger, guardar, amou Jerusalém, amou Israel, e ofereceu isso, mas só que eles não se mostraram dignos. Eles se mostraram indignos de servir como morada de Deus. Por quê? Através de quê? Neste tempo de tanta infidelidade. Então, Jeremias, Ezequiel e Oséias, eles estavam nessa época, nesse tempo, em que Israel, eles se referiram a Israel como uma prostituta, como uma meretriz, como uma mulher infiel, como uma cidade indigna de ser a morada do Deus Todo-Poderoso. Então, vamos ler, para a gente tirar essa dúvida, né? Então, vamos ler Jeremias 3, 6, Jeremias 6, 3, 6 até o 8. Fugi para a salvação vossa, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém, e tocai a trombeta em Tecoa, e levantai um sinal de fogo sobre Bet-Aquerem, porque do lado do norte surge um mal e uma grande destruição. A formosa e delicada assemelhei a filha de Sião, mas contra ela virão pastores com os seus rebanhos, levantarão contra ela tendas em redor, e cada um apacentará no seu lugar. Preparai a guerra contra ela, levantai-vos e subamos ao pino do meio-dia. Ai de nós, já declina o dia, já se vão estendendo as sombras da tarde. Levantai-vos e subamos de noite, e destruamos os seus palácios. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: cortai árvores e levantai trincheiras contra Jerusalém. Contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser castigada. Só opressão há no meio dela. Então veja qual é a cidade que seria castigada por Deus. Não era Brasil, Argentina, França, Itália, Vaticano, Roma. Não era nenhuma dessas cidades. A cidade que seria castigada está aqui dita claramente: Jerusalém. Como a fonte produz as suas águas, assim ela produz a sua malícia, violência e estrago se convém nela. Enfermidade e feridas há diante de mim continuamente. Corrige-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que não te torne em assolação e terra não habitada. Olha que situação. Corrige-te, mas ela quis? Jamais ela não quis. Ela não aceitou, antes continuou praticando sua idolatria, praticando sua fornicação e toda sorte de desobediência. Mas Deus disse aqui:
corrige-te para que a minha alma não se aparte de ti. Que coisa, né? Imagina Deus se apartando, a alma de Deus se apartando de uma pessoa, de uma cidade, de um povo. O que vai restar, o que vai sobrar, né? Isso está escrito em Jeremias, né? Grave bem, estude, examine, para que você possa ver que é a verdade de Deus, né? Agora vamos ler no livro de Ezequiel. Ezequiel 16:15. Mas confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama e prostituíastes a todo o que passava para seres dele. Isso Ezequiel está falando sobre Jerusalém. Vamos ver Oséias 6:10. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Você vê que não tem nada de boa. Os profetas já falando, já mostrando lá naquela época que Jerusalém ela era indigna de ser morada de Deus. Mesmo Deus dizendo que iria estabelecer sua morada em Jerusalém, habitar no templo, e queria curar as feridas, sarar a terra daqueles que clamassem a Deus naquele lugar. Isso, por um tempo ainda, teve um efeito, mas que Deus não suportou e simplesmente a sua alma abandonou completamente Jerusalém, ao ponto que em 70, no ano 66 a 70, que foi o tempo da grande tribulação sobre Jerusalém, sobre Israel, uma luz passou mais de um ano pairando sobre o templo, sobre a cidade, uma luz muito forte, clareando, e todos ficavam admirados com aquele resplendor e com aquilo que estava acontecendo. E aquilo de repente se foi, e como disse lá no livro de 1 Samuel, né? E acabou, como disse, no nascimento do filho lá, do neto de Eli. E acabou, foi-se a glória de Israel. E acabou mesmo, por completo. Então Deus tinha uma demanda, Deus tinha uma correção para ser feita, não em nenhuma cidade do mundo, mas Jerusalém, que não era essa santa cidade que o sistema religioso crê que é, que dizem que é, ela não é. Ela foi muito má, perversa e desobediente a Deus. Então, o Senhor, quando Jesus veio, então quando Jesus veio, Jesus de Nazaré, né? Quando o Messias encarnou, Jesus de Nazaré estava presente, ele resumiu tudo isso. Tudo que havia acontecido com Jerusalém, ele resumiu neste lamento. Olha o lamento que Jesus fez. O próprio Jesus, né? Não é mais os profetas. Vamos lá. Mateus 23. Mateus 23, o versículo 37 a 38. 37 e 38. Olha o que Jesus disse. Jerusalém, Jerusalém, tu és uma santa. Não. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Então o que é que ela era? Uma assassina. Uma assassina. E apedrejas os que te são enviados. Olha aí. Uma assassina, matadora de profetas, e apedrejava os que eram enviados a ela. Isso é verdade. Quantas vezes quis eu ajuntar teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo de suas asas? E olha que tristeza. E tu não quiseste. Ela não queria. Ela queria continuar sendo aleivosa, prostituta, meretriz. Ela queria continuar matando, apedrejando. Ela queria continuar na desobediência. E Deus não poderia permitir que isso continuasse.
já que ele tinha um pacto com ela, uma aliança com ela, casado com ela. As outras nações, o que queria dizer? As outras nações, o que poderiam dizer e fazer? Se a esposa dele, a mulher dele, é isso, meretriz, idólatra, prostituta, desobediente, né, fleta com os outros homens, com as outras nações, com tudo, nós somos punidos porque nós fazemos alguma coisa errada e a mulher dele pode fazer tudo isso. Então Deus não seria justo. Deus não seria justo. Mas todo o juízo de Deus estava guardado e determinado para Jerusalém, a grande tribulação. A gente vê isso nas 70 semanas de Daniel, que ele diz, 70 semanas estão determinadas para o teu povo, o povo de Daniel. Não era para o povo brasileiro, não era para o povo argentino, o povo francês ou alemão. Não, estão determinadas para o teu povo. Elas foram feitas, escritas, determinadas, com juízos, com todas as sortes de coisas que vai acontecer, de repreensão e punição e juízo para o teu povo e para a santa cidade. Para o teu povo e para a santa cidade. Daniel. Então, essas 70 semanas estavam determinadas para o povo de Daniel, que eram os judeus, e para a santa cidade. E santa cidade que nós conhecemos é apenas uma. Era relacionada a apenas uma, que era Jerusalém. Né? Então Jesus, ele fez isso. Então, se nós pegarmos a concordância de Strong e a gente vai olhar a palavra desolada, usada no livro de Mateus aqui, essa palavra desolado quer dizer devastado, solitário, deserta. Então, no Novo Testamento, nós vemos que pessoas que tinham espíritos ruins, demônios, né, que não, demônio não é um ser espiritual, não, mas demônios estava relacionado com doença, enfermidade. Então, isso estava relacionado com demônios, doenças e enfermidades. Uma pessoa que tinha doenças, que tinha enfermidades, como lepra, como coisa, era tida como pessoas endemoniadas e eram guardadas em lugares fora da cidade. Não podia estar entre o povo, não podia estar na cidade. Eles eram guardados separadamente. Agora, olha o que diz Lucas, capítulo 8, versículo 29. Né? Vamos ler. Lucas, capítulo 8, versículo 29. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso, com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para o deserto. Então, Jesus disse que a Jerusalém ela ficaria deserta, né? A tua casa está sendo deixada deserta, né? Então, essa palavra desolada, né, ela quer dizer isso, devastado, solitário, deserto. Então, era para esses lugares solitários e desertos que essas pessoas eram levadas, eram impelidas, né, por essas doenças, enfermidades, por essa condição má espiritual que eles estavam, o seu espírito estavam, é chamado de daimon kakose, né, daimon kakose. Então, uma doença, um espírito mau, o ego mau, perverso ali, completamente absorvido pelo mal, completamente o seu espírito mal, doente, com demônio. Isso era ter demônio. Demônio não era um espírito que caiu do céu e bateu a cabeça, era um anjo, bateu a cabeça na terra e virou um demônio. Isso é fábula católica evangélica. Né? Eles dizem isso porque eles não conhecem a verdade, né, da palavra de Deus. Então, da mesma forma, nós devemos lembrar que Jesus disse que seria verdade sobre a nação de Israel e a sua geração. O que seria verdade? Então, vamos ler, Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12.
versículo 41 ao 45, 12, 41 ao 45. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que está aqui quem é maior do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Note que não diz aqui quando um espírito imundo, como se ele tivesse possuído por um espírito de fora, do inferno, de algum lugar. Não. Mas diz quando o espírito, né, é o seu espírito, quando o mal que está nele sai, esse espírito imundo, quando essa coisa imunda, suja, perversa, odiosa, asquerosa, serpential, demoníaca, sai da pessoa, essa sua natureza, mas essa influência terrível do seu próprio espírito já sai, então ele fica, percorre caminhos áridos, né? Saindo do homem, anda por lugares áridos. Anda por lugares áridos. E procurando o quê? O que é que ele está procurando? Descanso. Não encontra. Então diz, voltarei para minha casa, de onde eu saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração. Então, se você notar, essa passagem aqui, Jesus estava falando, trazendo de uma passagem, de um acontecimento lá do Velho Testamento, lá do bode expiatório, quando era separado todo ano 2 bodes, um era imolado, o outro era colocado as mãos sobre a sua cabeça e representando todos os pecados, doenças, aflições e maldade de Israel. Era colocado naquele bode e ele era solto no deserto. E ele caminhava. Ele teria que ser destruído por um leão, por uma hiena, morrer de fome. Ele era solto no deserto para morrer. Mas sabe o que acontecia muitas vezes? O bode voltava, achava o seu caminho de volta. Então havia um temor muito grande em Israel, uma preocupação muito grande, porque acreditavam que quando aquele bode representando o mal, os espíritos ruins, as doenças, as aflições voltavam, né? Além de eles virem já com todos aqueles mal, eles traziam também males de outros bodes, de outras gerações, de outros anos que foram soltos e nunca voltaram. E essas coisas tornavam pior. Então havia essa crença lá, e Jesus usou essa metáfora, usou essa crença deles para falar acerca daquela geração, acerca de Jerusalém, acerca disso que estava acontecendo com eles lá. A sua situação estava piorando e piorando e piorando, porque tinham abandonado a Deus, então Deus iria abandoná-los e eles iriam se tornar isso, moradas de demônios. Então, João escreveu o livro de Apocalipse, João que escreveu o livro de Apocalipse, na geração de Jesus, naquela geração. E lá nós vemos uma imagem trágica do que havia acontecido com sua antiga morada. E João descreve. Então João viu o que tinha acontecido com a antiga morada de Deus, que Deus tinha estabelecido, que Deus ia morar, que Deus ia colocar seu nome. Era Jerusalém. Então João viu a condição daquela cidade e a trágica situação que se encontravam. E diz em Apocalipse capítulo 2, como ele diz aqui, Apocalipse 18, verso 2. E clamou com forte voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de espíritos imundos, uma gaiola para todo pássaro impuro e odiado. Então alguém pode até objetar, né? E dizer que a grande Babilônia não é Jerusalém, como o sistema afirma, que Babilônia é a Igreja Católica Romana. Até esse
tem religiões por aí, como o Tabernáculo da Fé e outras por aí, que acreditam, né, que a Babilônia, essa grande Babilônia, se refere ao Vaticano, a Roma, mas não é. Se refere a Jerusalém. Ela é o alvo de todo o juízo de Deus, toda a repreensão, a destruição e a maldade. Porque foi ela que matou os profetas, não foi Roma. Foi ela que matou, apedrejou os que eram enviados a ela, não foi Roma. Foi Jerusalém que matou Jesus Cristo. Foram os judeus que fizeram isso. A parábola dos mordomos infiel, dos trabalhadores lá infiel, explica muito bem isso. Que o homem mandou os seus servos e mataram os seus servos. Depois ele mandou o seu próprio filho. Mataram ele também. Ele disse que viria com um exército e destruiria completamente aquela cidade e todo aquele pessoal. E foi isso que ele fez no ano 70, quando o general Tito destruiu Jerusalém completamente. E acabou definitivamente com os sacrifícios, com a era sacerdotal, com o Velho Testamento. Tudo acabou ali e a velha aliança ficou e a nova aliança, o novo pacto, o novo nascimento veio e tudo isso se tornou novo. A nova Jerusalém, o reino, tudo foi estabelecido ali, a parousia, né? Quando houve a parousia. Então, no capítulo anterior, João mostra, no capítulo anterior nós vamos ver, João é mostrado o julgamento dessa grande prostituta, e é exatamente no capítulo 17. Nós temos Apocalipse 17, 1 e 2. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Então, João, ele chama, né, ele chama para o anjo, chama para que seja mostrado o que iria acontecer com essa grande prostituta, o julgamento. Então ela é mostrada sentada em uma grande besta, versículo 3. E levou-me e vi no deserto, vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor de escarlate. Então quem era essa besta? A besta era Roma, mas a mulher não. A mulher era Jerusalém. Sentada, o que isso quer dizer? Que elas tinham um pacto. Eles tinham um acordo. Eles tinham um pacto, eles tinham um acordo entre si. Né? E a sua testa estava escrita a palavra mistério, a grande Babilônia, a mãe da prostituição, que já é o versículo 5. E na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então, aceita o Tabernáculo da Fé, essa seita, com seu líder e muitos outros no sistema religioso, eles não leem esse versículo dessa forma. Eles leem e dizem assim: e na sua testa estava escrito o nome, mistério, grande Babilônia. Ela é a mãe das prostitutas e abominações da terra. Ele diz que ela é a mãe das prostitutas, quer dizer, é a mãe das outras igrejas. Mas não é mãe das igrejas, mãe da Assembleia, da Batista, certo? Que vieram oriundas dali, da sua descendência, corrente teológica e doutrinal católico veio pelas igrejas também, veio até hoje, está na Assembleia, está na Batista, as mesmas doutrinas católicas. Algumas não, mas a base é a mesma. De todas as igrejas, a base doutrinal é a mesma. Trindade, batismo em água, ceia com pão da padaria, ou fermento ou sem fermento, mas é um pão, quissuque, ovinho. Então a base, a crença no diabo, no inferno, a base é a mesma dessas religiões. Só que na graça não tem nada disso. A pedra na graça, o fundamento na graça é Cristo, é a sua palavra. E a revelação foi dada a Paulo, no terceiro céu. Um evangelho que homem nenhum na terra tinha, profeta nenhum na terra viu. Ninguém sabia. E foi revelado a Paulo e Paulo pregou. Por isso que ele disse que essa mensagem dele sobre a cruz
era loucura para quem perece, né? Mas para aqueles que eram salvos, que é os da graça, que é os eleitos, isso era poder de Deus. Isso é maravilhoso, isso é glorioso saber isso. E só a graça pode revelar isso para nós. Mas para isso precisa ter uma mente liberta, precisa ser liberto desse sistema religioso, maldoso, corrupto, terrível, que transforma as verdades de Deus em mentiras. Modificam, né? Assim como os concílios da Igreja Católica, os concílios modificou muito a palavra de Deus. E acrescentou a ela um diabo, um ser, um satanás que não existe, né? Como um ser espiritual. Então, versículo 5. João a vê embriagada com o sangue dos santos, ao 6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Olha aqui, ó, vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Porque João viu essa meretriz, viu essa Babilônia, viu essa grande cidade, e viu ela vestida daquela forma, embriagada, com cálice, com esse nome, e ele ficou admirado em ver ela. Por quê? Porque João conhecia ela. João conhecia ela, mas não conhecia ela dessa forma. João entendia, conhecia ela como o sistema conhece hoje, como as pessoas conhecem hoje. Santa, imaculada, direitinha, uma cidade maravilhosa, uma cidade do rei, a cidade de Deus. Então, como o sistema vê hoje. Mas, quando ele viu ela, como ela está, como ela é, então ele ficou maravilhado, ele ficou admirado com ver ela naquela situação. Ele ficou maravilhado em ver ela naquela situação. Então, a prostituta, a grande Babilônia, a grande cidade, ela é Jerusalém, não é Roma, não é outra cidade. Então, essa grande cidade, esse nome, grande cidade, ela é mencionada 5 vezes em Apocalipse 18. Né? A gente está no Apocalipse 18, versículo 10. Estando eu de longe, pelo temor do seu tormento, dizendo, ai, ai daquela grande cidade de Babilônia, aquela forte cidade, pois em 1 hora veio o teu juízo. Versículo 16 também. E dizendo, ai, ai daquela grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlate, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. Então, tem o versículo 18, 19 e 21. No versículo 10 e 21, ela é chamada de a grande cidade de Babilônia. Vamos dar uma olhada no capítulo 14, versículo 8 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 14, verso 8. E outro anjo seguiu dizendo, caiu, caiu, Babilônia, aquela grande cidade. E sempre falando a grande cidade relacionada à Babilônia. Aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Quer dizer, dar a beber do vinho da ira é da lei, da sua doutrina, dos preceitos da lei. Foi dado para todas as nações. Todo mundo que queria participar, queria ser judeu, tinha que ser circuncidado, tinha que participar dos rituais. Então, foi dado para todas as nações esse cálice, deu a beber o vinho da ira da sua fornicação. Fornicou com os outros reis. Foi um trocadilho, né? Um trocadilho de adoração. Tu adora aqui, eu adoro aí. Né? E se você vê lá no livro de 2 Reis, né, eles trouxeram, quando foram para a Síria, cativos, o rei da Síria trouxe povos da Síria para habitar nas terras de Jerusalém. E ali os leões comiam, havia muito problema, e eles clamaram, então trouxeram um sacerdote para ensinar a eles a tanto servir aos seus deuses babilônicos, assíricos, como reverenciar o Deus da terra.
como agradar a Deus, como também agradar a Deus. Então parou as mortandades e assolações, porque o sacerdote foi lá e ensinou. Vocês façam assim, mas também assim. Vocês vivam do mundo, mas também podem viver da igreja. Entendeu? Vocês vivam da lei, mas também vivam da graça. Então ficou esse trocadilho e Paulo, com a revelação da graça, ele disse, ninguém pode servir a dois senhores, vai agradar a um, vai aborrecer a outro. Isso Jesus falou também no Evangelho, no livros históricos de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas Paulo disse que ninguém pode estar na mesa do Senhor e na mesa dos demônios. Você não pode fazer isso, não há condição para isso. Quem está em Cristo é nova criatura. E não vai ser nova e velha, velha e nova. Hoje é velha criatura, de noite é nova criatura. Passa a semana todo dia sendo velha criatura. No domingo de noite vai para a igreja e lá ele é uma nova criatura. Na segunda volta a ser velha criatura de novo. E essa papagaiada toda que tem no sistema acontece direto. Mas em graça, você é nova criatura eternamente. A coisa velha passou, não volta mais. Não tem como voltar mais. Foi destruído, foi acabado completamente. Então, no entanto, é na primeira menção da grande cidade que vemos a identificação positiva dessa cidade. Nós vemos isso na cena também, né, quando fala sobre as duas testemunhas. Vamos ler aqui Apocalipse, capítulo 11, versículo 8. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente é chamada Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Olha aqui, ó. Jazerão também na praça da grande cidade, que espiritualmente é chamada de Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. E Jesus foi crucificado aonde? Em Jerusalém. Então, a grande cidade, a Babilônia, a grande cidade, é Jerusalém. Então, se você quiser ver na história, você pode também consultar o livro, A História do Cristianismo, escrito por Flávio José, historiador que presenciou e viu. Ele, no seu livro chamado Guerra, no 7º livro, né, no capítulo 7, no capítulo 8, você vai encontrar, né, ele falando também que essa Babilônia, essa grande cidade, é Jerusalém. Um historiador chamado Ápio também fala, ele era um historiador romano, ele também fala essas mesmas palavras que Jeremias descreveu, falou, ele também fala. Então, Jeremias também fala sobre isso, viu? A mesma coisa, ó, Jeremias, capítulo 22, versículo 8 e 9. E muitas nações passarão por essa cidade, e dirá, cada um ao seu próximo, por que procedeu o Senhor assim com esta grande cidade? Jeremias chama Jerusalém também de a grande cidade, que é a Babilônia, que é Jerusalém, a grande cidade. Então, eles responderão e dirão, por que deixaram a grande cidade está pronta? Por que procedeu o Senhor assim com esta grande cidade? Por quê? Aí vão dizer, porque deixaram a aliança do Senhor, seu Deus, e se inclinaram diante de outros deuses e os serviram. Então, deixaram a aliança. Qual era o único povo na terra que tinha uma aliança com Deus? Eram os sírios? Eram os egípcios? Eram os fenícios? Eram os babilônicos? Eram os gregos? Os romanos? Os brasileiros? Os suecos? Não. O único povo que tinha uma aliança com Deus era Israel. E a cidade, a grande cidade, era Jerusalém. Então, a grande cidade Babilônia é ainda confirmada como Jerusalém. Pelo menos em 3 formas, né? Vamos só olhar rapidamente. Primeiro, esta não seria a primeira vez que Israel foi referida como Sodoma. Isaías fez a mesma coisa, dizendo em Isaías capítulo 1, versículo 10 e 11. Ouvi a palavra do Senhor, ó governantes de Sodoma. Ouvi a lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra.
quando Isaías estava falando, ouvi a voz do Senhor, governante de Sodoma, e a lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra, ele não se referia àquelas cidades literalmente, mas estava se referindo à condição espiritual que Jerusalém se encontrava naquele momento. Então Isaías repreende, Deus usa Isaías e repreende eles, dizendo, para que serve a multidão dos vossos sacrifícios para mim? Então quem era o povo que sacrificava para Deus, para o Senhor? Jerusalém. Porque os assírios, os filisteus, sacrificavam a Baal. Os assírios, os fenícios, e muitos deles a Moloque, ao deus Refã, né, e Astarote, Astarte, e muitos desses outros deuses, desses fenícios, dessas cidades, desses povos, eles não sacrificavam a Deus. O único que sacrificava a Deus era Israel. E Jeremias está aqui provando que Isaías se referiu a Israel como Sodoma e como Gomorra também. Segundo, João descreve a grande cidade usando a imagem de uma prostituta, conforme discutido acima. Jeremias, Ezequiel e Osés se referiram a Israel como uma prostituta nos seus dias. Israel estava em um relacionamento de aliança com Deus e, portanto, era capaz de adultério espiritual, ao contrário das outras nações nos dias de João, ou qualquer outra nação nos nossos dias. Terceiro, João vê a prostituta grande Babilônia embriagada com o sangue dos mártires e santos, Apocalipse 17,6, como nós vimos, cheia de sangue dos profetas e dos apóstolos, Apocalipse 18, versículo 20 e 24. Veja também Apocalipse 16, 6 e 19, 2. Jesus disse que Israel seria considerado responsável e julgado em sua geração por derramar o mesmo sangue. Vamos ler. Mateus 23. Mateus 23, versículo 29 ao 36. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis, se existíssemos no tempo do nosso Pai, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio os profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração, não a nossa geração, não uma geração futura que o sistema religioso declara que vai acontecer ainda, ninguém sabe quando, e já passou 51 gerações, mais de 2020 anos, e nada dessas coisas aconteceram. E Jesus está dizendo aqui, em verdade vos digo, Jesus está afirmando que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração, iriam acontecer naquela geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes eu quis te juntar como os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo de suas asas, e não quiseste, eles não queriam. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta, ficar deserta. Vai sair a proteção, vai sair completamente, vai ser deixada deserta. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Então, vocês não vão me ver mais. Então, Jesus disse isso a Israel. Ele também disse, não pode ser que um profeta pereça fora de Jerusalém. Então, em tudo isso, vemos que algo terrível aconteceu lá em Jerusalém. A antiga morada de Deus
foi entregue ao adultério, à fornicação espiritual e foi invadida por demônios. Todos aqueles edomeus, né? Todos aqueles judeus maus, com espíritos ruins, perversos, demoníacos, com a alma má, ruim, invadiu Jerusalém, né? E eles tomaram conta de Jerusalém e promoveram completamente, começaram a sedição e a guerra e as lutas. E Roma foi enviada por Deus para punir essa meretriz, para punir essa grande Babilônia, para derrubar ela. Então, em que momento ela se tornou morada de demônios? Foi que Jesus foi embora. Jesus foi crucificado, ressuscitou no terceiro dia, né, e retirou completamente. Em Hebreus diz que deveríamos levar o seu vitupério para fora da cidade, fora das portas. Apocalipse 18:4, a recomendação era dizer: sai do meio deles, povo meu, para que você não seja participante dos seus pecados, e nem incorra sobre vós as pragas, as coisas terríveis que vão acontecer sobre esta cidade. Foi Jerusalém. Jerusalém foi a morada de todos esses males e demônios. E todos esses acontecimentos vieram sobre ela. E foi destruída e caiu. Jerusalém não é essa coisinha boa, bonita, santa, morada do rei, de Deus. Não, não, não. Essa daí não. Essa terrena, ela é má, perversa e diabólica. Ela foi destruída, porque Deus iria fazer um novo pacto com um novo povo, um outro povo, não mais este povo carnal. Então a nova Jerusalém desceu. Nós vamos falar em outro vídeo sobre essa nova Jerusalém, não vamos tocar no assunto hoje, agora, mas nós vamos dizer que essa nova Jerusalém, que as pessoas esperam vir uma cidade, né, descendo do céu, os anjos segurando na corda pelos muros, e ela vai sentar sobre a terra uma cidade. Não tem nada, não é nada disso. Ela já veio, a nova Jerusalém já veio, a nova Jerusalém já chegou. Quando aquela velha foi destruída, foi colocada a nova Jerusalém, aonde o reina, né? O esposo e a esposa reinam, aonde nós gozamos e reinamos em vida desse reino maravilhoso e glorioso, conforme está escrito na palavra de Deus. Então, vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, como tendo Deus, Apocalipse 18:2 diz: a grande Babilônia caiu e se tornou morada de demônios, uma prisão para todos os espíritos imundos e uma gaiola para todos os pássaros impuros e odiados. Com Deus tendo abandonado Jerusalém como sua morada, ela estava então sem uma... ele estava então sem uma morada própria? De modo nenhum. Jesus disse uma vez para os discípulos, disse: virá eu e meu Pai e faremos habitação nela. Quando Jesus disse em João 14, que erradamente é traduzido, né, pelos concílios católicos, e João Ferreira de Almeida, que era um padre, erradamente colocou lá: eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for, eu voltarei e levarei vocês para mim mesmo. Vou preparar-vos lugar. Então, na casa de meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse, eu vos diria: eu vou preparar lugar. Então, isso chama-se tradução tendenciosa, né? Não é dessa forma que está no original. Mas está escrito lá dizendo: a casa de meu Pai é muitas moradas. Porque em Apocalipse 21:22, se você ler lá, diz que o tabernáculo de Deus estava agora com os homens. Então, é a habitação de Deus, o tabernáculo de Deus, a habitação de Deus hoje é os homens. Assim como Deus estava em Jesus. Então, quando o Espírito de Deus saiu e deixou Jesus Cristo, quando na ressurreição, que aquele corpo de Jesus acendeu e a nuvem cobriu, ali Deus não ficou sem um corpo. Hoje, ele não está mais habitando no corpo de Jesus. Ele tem um corpo agora, Deus tem um corpo. Não é mais o corpo de Jesus de Nazaré que ele habita. O corpo de Jesus de Nazaré foi usado para o propósito da reconciliação, da redenção, da prática completa, né, da lei
e se tornando Senhor. Então, Jesus Cristo, ele cumpriu, ele foi o cordeiro, né, de Deus para o sacrifício perfeito que Deus requereu para o perdão, para a salvação e para a remissão de todo o pecado, a justificação de todo homem, do que Adão fez. Então, esse Espírito Deus não ficou sem habitação. Jerusalém não é a habitação de Deus, não é morada de Deus, mas nem vai ser nunca, né? Nem o templo também. O templo foi destruído, pode erguer quantos templos quiser, Deus não vai habitar nunca nesses templos, porque Ele não habita em templo feito por mão humana, em hipótese nenhuma. Mas o templo, a morada de Deus hoje é a igreja, é o teu espírito onde Deus habita. Ele habita no teu espírito. Deus habita no teu espírito, no nosso espírito. E ele se compraz em habitar nisso. Ele sentiu prazer em habitar em Jesus, naquele corpo de Jesus. Ele diz, esse é meu filho amado em quem me compraz, eu gosto de habitar nesse corpo. Então, a Deus habitar no homem, ele se sentiu bem, foi ótimo, foi maravilhoso ele morar, habitar numa carne humana. Ele não tinha habitado ainda em carne humana, ele habitava no templo, ele habitava na cidade. Era a habitação dele, o templo e a cidade. Mas ele, quando habitou em Jesus, ele gostou, ele disse, eu me comprazo em habitar, eu sinto prazer em habitar nele. E quando Jesus morreu e esse corpo ascendeu, né, e a nuvem cobriu, e esse corpo não volta mais, esse corpo não existe mais, o corpo não existe mais, então Deus, o Espírito, ele moveu-se para um outro corpo. E esse corpo é o corpo, a sua igreja, que é formado por vários membros. Então Paulo explica isso, né, muito bem, e brevemente nós vamos trazer um assunto relacionado a esse, o corpo de Cristo, para você entender sobre a nova e eterna morada de Deus, a sua igreja. Jamais ele deixará. Para voltar para Jerusalém, nunca, jamais. Eternamente Jerusalém não significa mais nada para Deus. Você é que é importante para Deus agora. O seu espírito é que é importante para Deus agora. Não mais uma cidade, nem pedra, nem madeira, nem templo, nem sacrifício de animais. O nosso sacrifício agora não é mais de animais. O sacrifício para Deus hoje não é mais de animal, mas é sacrifício de louvor, de gratidão, de adoração. Este é o sacrifício que Deus ama, que Deus quer, que Deus aceita e que Ele recebe. É esse tipo de sacrifício. Então Jerusalém se tornou morada de demônios. Por isso ela foi destruída e jogada no lago de fogo. E queimou e eternamente foi destruída. E Deus casou com outra, a sua igreja. Graça e paz, Deus nos dê da sua sabedoria e amadureça o nosso entendimento nesta sua palavra. Amém.